vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Paz do Senhor, igreja. Vamos orar ao Senhor, clamar ao nosso Pai querido, para que Ele possa ouvir a nossa oração. Senhor Jesus, neste momento nós estamos falando contigo, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado, um Deus que nos ama, um Deus que está sempre ao nosso lado, Pai. Senhor, escuta o nosso clamor, a nossa oração nesta noite. Senhor, escuta a nossa adoração, Pai. Que nós possamos, meu Deus, nos derramar na Tua presença, esquecer, Senhor, deixar de lado, colocar, Senhor, diante de Ti tudo aquilo que tem nos afligido, Pai, e entregar um louvor de adoração ao Teu santo nome, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos conhece, Senhor, melhor do que nós mesmos, Pai. E recebe nesta noite, recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja, recebe, Senhor, a nossa adoração, que é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Aleluia. Quantas vezes nós temos chorado, quantas vezes nós temos nos angustiado. E a palavra do Senhor fala que quando Adão e Eva estavam ali no jardim, eles estavam caminhando ali e o Senhor os visitava. Ao cair da tarde, o Senhor descia e estava ali com eles. Você consegue imaginar isso, irmãos? Você consegue imaginar que através de Jesus tudo isso se tornou possível novamente? Que através do nosso Senhor Jesus, você pode estar aí no seu quarto. Talvez você olhe, mas não tem jardim na minha casa, não importa. Talvez você não tenha nenhum quarto. Mas pela graça e pela misericórdia do nosso Jesus, se você clamar a Ele, no lugar aí onde você estiver, não importa onde, Ele vai te ouvir e Ele vai vir te socorrer. Então clame ao Senhor, amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do meu amor hoje. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
jardim particular, um jardim particular, Senhor. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor, Senhor. E eu sei, Pai, e nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco. O Senhor na tua palavra disse que o Senhor iria, mas deixaria um consolador. Deixaria um consolador para os momentos mais difíceis, para os momentos mais tristes, para os momentos mais terríveis que Jesus sabia que nós passaríamos. Jesus deixou bem claro que servir a Ele não seria fácil, que servir a Ele não é fácil, mas que a recompensa, irmãos, a recompensa é tremenda, a recompensa é maravilhosa, a recompensa é gloriosa. Às vezes nós limitamos o poder de Deus, a grandeza, as coisas que nós temos agora. Talvez você pense, eu não tenho um carro, então Jesus não é comigo. Existem milhares e milhares de pessoas que não têm carro, e elas continuam acreditando que Jesus é com ela. Então não limite o seu Deus às coisas que Ele pode te dar. Não limite o seu Deus às coisas que você pode adquirir, porque Ele é grande. Ainda que você não tenha, Ele continua sendo Deus da sua vida. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está no nosso meio. Aleluia, Jesus, Tu estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tudo é Teu. Quero te adorar, Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta Ofereço. ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho,
ao Senhor, adore a Ele, bendiga o nome dEle, aleluia. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom, bendito seja o seu nome, Senhor, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Jesus, obrigado, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, o Senhor tem nos dado mais um domingo abençoado. Hoje comemoramos o Dia das Mães. Para mim, o Dia das Mães são todos os dias, né? Mas, como o calendário marca assim, creio que os filhos que têm suas mães almoçaram com ela, que estão mais perto também, que podem estar perto delas, passar o dia com ela. Mas somos gratos a Deus pela vida de cada irmã que Deus deu o dom de ser mãe. E vamos continuar orando para que a graça de Deus continue sobre a vida de vocês, que seus filhos sejam bênçãos, né? Que seus filhos possam dar prazer, dar alegria. Claro que pode acontecer de você derramar algumas lágrimas, mas espero em Deus que eles deem mais prazer, mais alegria do que tristeza. Mãe é um dom que Deus deu para as mulheres gerarem filhos, e principalmente a mulher cristã, criar filhos na presença de Deus, ensinando os caminhos do Senhor. Então, parabéns a todas as mães, né, nesse final já de domingo, esse culto que nós denominamos o culto da família, e nós vamos orar por você, continuar orando pela sua vida, pedindo a graça de Deus sobre você. Meu Deus e meu Pai, quero entregar nas tuas mãos cada mãe que hoje esteve com seus filhos, que teve o prazer de almoçar com eles e passar um dia com eles, aqueles que moram distantes, e que a tua bênção e a tua graça permaneça sobre a vida delas, que o Senhor as fortaleça, que esses filhos possam trazer alegrias e prazer a elas, que elas possam se orgulhar dos seus filhos, porque eu creio que o Senhor deu a elas graça para elas ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Então que a tua bênção seja sobre todas as mães, todas as mulheres que o Senhor deu esse dom extraordinário que é de gerar filhos, que a mão do Senhor as sustente, as proteja, as guarde, as livre de todo mal. E a bênção do Senhor continue sobre a vida delas. E que cada filho possa honrar a sua mãe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos cada vida, cada mulher, no nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, nós vamos estar orando em favor da tua igreja. Como nós fazemos todos os primeiros domingos, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, todos os domingos do mês, oramos e abençoamos a família. Denominamos essa reunião de o culto da família. A família foi instituída pelo Senhor, o Senhor que instituiu a família. Então que a tua graça e a tua bênção permaneça sobre cada lar, sobre cada irmão, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, que essas famílias sejam abençoadas por ti cada dia mais e possa estar se preparando para a tua volta. Oro no nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Meus irmãos, deixa eu conversar com vocês antes de nós lermos um texto da palavra do Senhor. Eu estava ouvindo nessa semana o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, ele estava falando a respeito dessa enfermidade, desse vírus que tem destruído lares, famílias, né? Porque tem consumido vidas, e muitas vidas hoje jovens, né? Têm deixado o seio da sua casa, da sua família,
e pais deixando filhos. E ele estava falando a respeito da boa, que ele estava esperando uma melhora, né? Ele esperando uma melhora. Nós, como servos do Senhor, oramos a Deus para que cesse, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, para que Deus entre com providência. E ele estava dizendo que nós temos no estado de São Paulo 20 mil pessoas internadas em hospitais. E eu estou trazendo aqui para vocês para que vocês estejam orando. Quando estiverem orando, apresente essas vidas, né? Nós não sabemos dessas 20 mil quantas vão sair de lá com vida. E nós temos que orar, interceder para que Deus tenha misericórdia. 20 mil pessoas internadas no estado de São Paulo é muita gente, né? Mas nós temos que orar, entregar nas mãos do Senhor. E eu estou trazendo isso para você nesta noite, para que você, como cristão, né, como pai, como mãe, como filho, como esposo e como esposa, esteja orando por essas pessoas. Nós não as conhecemos, não é? Não temos, assim, algumas pessoas que nós conhecemos que estão internadas, e eu quero estar também pedindo oração para um obreiro da igreja lá em Arthur Alvim, que ele chama-se César, e ele também está internado, né, e precisa da graça de Deus, da bênção de Deus, assim como ele, tem tantas outras pessoas, né? Então nós oramos pelas pessoas. Veio um pedido de oração para nós, eu estou apresentando a vocês. Quando você estiver orando, lembre-se do obreiro lá na nossa igreja em Arthur Alvim, que está internado, entubado, precisa da graça de Deus, da bênção de Deus, não é? Pulmão um pouco tomado, é terrível isso, nós precisamos orar. Então, quando você estiver orando, apresentando a sua casa, apresentando a sua família, você estiver buscando a presença de Deus, você possa estar orando. 20 mil pessoas internadas. Precisa da sua oração. E esperamos em Deus que pare por aí, né? Vamos estar orando, embora o povo não esteja obedecendo nada, né? Dá uma melhorada, o povo já pensa que já pode sair por aí se abraçando. É o desejo nosso de poder encontrar os irmãos, os amigos e abraçar parentes e abraçar, mas não podemos fazer isso, né? E temos que ter cautela nisso e muita prudência também, né? Quem está tomando a vacina também é a mesma coisa. Não significa que você tomou a vacina, já tem que sair por aí, né, se aglomerando, né? Nada disso, porque até isso passar, nós não sabemos quando isso vai passar. Precisamos estar clamando a Deus, suplicando a Deus, para que Deus venha pôr as mãos sobre essa nação, sobre a nação brasileira, né? Que o Senhor coloque as mãos e venha libertar a nação. Nós precisamos de Deus, irmãos, né? Nós confiamos nele. Tenho dito aqui, e na minha fala nesse ano de 2021, o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Então, crama esse pastor, que ele estará cuidando da sua vida, vai continuar cuidando de você, nunca vai te abandonar. Então, eu quero orar com você, né? E em favor dessas 20 mil pessoas que estão internadas. Muitos, milhares já perderam as suas vidas, e aqueles que foram com Jesus, amém, né, irmão? Mas quantos não foram sem Jesus, não é? Mas não estamos aqui para julgar. Cada um vai dar conta de si quando chegar diante de Deus. Nós anunciamos que Jesus nasceu, que Jesus se tornou homem, e que ele morreu e ressuscitou. Está sentado à direita de Deus. E ele virá para buscar a sua noiva, a sua igreja, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele deu-lhes autoridade, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Nós estávamos perdidos, mas ele nos achou. Então, que você esteja orando comigo. Quando você estiver orando, esteja orando por essas pessoas. Eu quero orar com você antes de nós lermos o texto da Bíblia Sagrada. Meu Deus e meu Pai, entregando o teu filho César nas tuas mãos,
aquele obreiro, e quantos obreiros estão internados, quantos estão passando, Senhor, por essa situação, desse vírus que tem entrado nos seus corpos, tem colocado eles num leito. Só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar. E através, apresentando esse irmão, estou apresentando também essas 20 mil pessoas, Senhor, nas tuas mãos, que se encontram internadas. Somente o Senhor pode fazer um milagre no estado de São Paulo. Venha agir, Senhor. Tenha de misericórdia, tenha de compaixão. São vidas que precisam da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua compaixão. Entra com providência, Senhor. Entra nesses hospitais, toca na vida dos médicos, das enfermeiras, naqueles que estão na linha de frente, batalhando, trabalhando, Senhor, para salvar essas vidas. E o Senhor é aquele que dá o fôlego de vida. Tua palavra diz que o Senhor soprou sobre aquele boneco de barro e ele teve vida, e o Senhor o chama de Adão. Então que a tua graça seja sobre essas vidas. Nesta noite, no nome de Jesus, nós entregamos a ti. Toca, Senhor, nesse pulmão, toca, Senhor, nesse fígado, nesse rim, nesse baço. Limpa, Senhor, esse coração da enfermidade, do mal, desse vírus que tem atingido tantas vidas, que tem ceifado tantas vidas, que tem deixado tantos lares e tantas famílias enlutadas. No nome de Jesus, o Senhor entre com providência, realiza um milagre, Senhor. Realiza um milagre nesta nação, principalmente no nosso estado de São Paulo. Em nome de Jesus, Senhor, dê prudência a esse povo. Dê prudência àqueles, Senhor, que também são aqueles que te servem, que te amam e muitas vezes agem prudentemente. Que as tuas mãos sejam sobre nós e o Senhor nos guie. E o Senhor derrame sobre nós a saúde. Precisamos de saúde. Precisamos da tua graça e da tua bênção. No nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler com você um texto sagrado. Paulo e Silas, no capítulo 16 do livro de Atos, e eu vou ler o 31, que é o texto mais conhecido, quando eles estão ali presos por pregar o Evangelho, por falar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Eles são acusados por aquelas pessoas que lucravam, né, aquela pessoa que tinha um espírito de adivinhação. E agora ele os acusa de perturbadores e eles estão perdendo o seu lucro. E agora eles prendem Paulo e Silas e eles são colocados na prisão. E você conhece o texto, eles estão lá guardados naquela prisão. Né? Eles estão com seus corpos feridos, porque foram açoitados, e a palavra diz que eles são lançados e o carcereiro os guarda, coloca lá com muita segurança naquele lugar, naquele cárcere, né? E ele está ali. Eles estão presos, mas eles estão louvando a Deus. Eles estão adorando a Deus. Paulo e Silas não estão reclamando. Paulo e Silas não estão blasfemando. Paulo e Silas não estão murmurando. Paulo e Silas estão cantando um hino de louvor a Deus, né? E os presos escutavam. Eles adoravam a Deus e os presos escutavam. Que você possa, e que eu possa, e que a igreja de Jesus também possa adorar a Deus e louvar a Deus em meio de tribulações, em meio de angústia, em meio de dores, em meio de aflições, que nós possamos adorar e louvar a Deus,
porque muitas pessoas vão escutar isso, vão escutar o nosso louvor, vão escutar a nossa adoração, como aqueles presos estavam ali, escutando Paulo e Silas. E a Bíblia diz que enquanto eles estão cantando, enquanto eles estão adorando ao Senhor, diz que houve um grande terremoto. Veio e ali os alicerces daquele cárcere se moveu, né? As portas, todas as portas se abriram, né? E eles ficaram soltos, as prisões ficaram soltas de todos, eles ficaram todos livres. Não foi só Paulo e Silas que ficou livre ali, foi todos os presos, né? E a Bíblia diz que o carcereiro está dormindo, ele está tranquilo, porque os servos do Senhor estão ali presos, estão bem guardados, mas eles estavam adorando a Deus. Eles não estavam chorando, eles não estavam se lamentando, eles estavam adorando a Deus. E de repente há um grande terremoto. O carcereiro, ele acorda, ele fica e viu que as portas da prisão, né, foram abertas. Ele tira a sua espada e quis se matar. Olha, a primeira coisa, por quê? Porque ele seria punido. Se todos aqueles presos fugissem, ele seria punido. Então ele está preparando para se matar, porque ele achava que os presos tinham fugido todos e ele ia ter que pagar com a vida, ele ia ser, né, ter o mesmo castigo. E agora ele pretende tirar a sua própria vida. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estão ali, Paulo clama e diz: olha, não faças nenhum mal, porque a ti mesmo, não faça nada de mal. Nós estamos todos aqui, ninguém tinha fugido, todos estavam ali. Aquele homem não precisaria tirar a sua própria vida. Paulo diz que chama a atenção daquele homem que está em desespero, que está em angústia. Quantas vezes as pessoas estão em desespero, quantas vezes as pessoas estão em angústia, quantas vezes as pessoas estão em dores, elas cometem o suicídio. O carcereiro queria suicidar-se, pensando que todos os presos tinham fugido, mas Paulo clamou: não faça tal coisa a ti mesmo, não faça isso, estamos todos aqui. E pedindo uma luz, né, saltou de dentro e todo trêmulo, e ele vem e se prostra diante de Paulo e de Silas. Aquele homem está desesperado, aquele homem está angustiado, e ele se prostra diante dele e diz que e os tira para fora, tira Paulo e Silas para fora, e ele diz: senhores, o que é necessário para o que eu devo fazer para me salvar? Aquele homem que queria tirar a sua própria vida há minutos atrás, agora está clamando, falando com aqueles dois homens que adoravam a Deus, que eram servos do Senhor, e ele entendeu que aqueles homens tinham algo diferente. O Deus que eles pregavam, o Deus que caminhava com eles, veio libertá-los, e eles estão ali diante daquele homem. Aquele homem está perguntando para ele: o que é que eu faço? O que eu faço para ser salvo? E Paulo diz a eles, e diz o seguinte, olha, no verso 31, e é isso que eu queria comentar com vocês nesta noite: e disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O homem que estava desesperado, o homem que estava angustiado, o homem que estava pronto para tirar a vida, pensando que todos os presos tinham fugido, agora ele pergunta, ele quer ser salvo. Deixa eu perguntar para o senhor nesta noite, deixa eu perguntar para a senhora nesta noite, deixa eu perguntar para a sua família nesta noite: você deseja ser salvo? Aliás, você precisa ser salvo, há uma necessidade de ser salvo. Aquele homem, ele
precisa ser salvo, ele precisa mudar de vida, ele quer conhecer alguém que é poderoso como Deus, o Deus que Paulo e Silas servem, o Deus que mesmo eles estando sangrando, mesmo que eles estejam em angústia, mesmo que eles tenham dores ali, mesmo que eles foram tão açoitados e foram presos injustamente, eles estavam adorando a Deus. Eles estavam dando um testemunho tremendo e maravilhoso. E ele pergunta: o que é necessário que eu faça? O que eu preciso? O que é preciso eu fazer para ser salvo? Ele faz essa pergunta e Paulo disse: você só precisa crer. Eles disseram: você só precisa crer. Se você crer, você e a sua casa será salvo. Que coisa maravilhosa que é crer. Quando você crer, as coisas acontecem. Quando você crê, os milagres acontecem. Quando você crê na palavra de Deus, principalmente em Jesus Cristo, as barreiras caem por terra, as prisões são abertas, as portas se abrem e Deus começa a agir de uma forma tremenda. Quando você crê, os terremotos acontecem e as pessoas ficam livres. Quando você adora ao Senhor, quando você louva ao Senhor, você crendo na palavra, Deus age. Que nesta noite você possa crer na palavra, confiar nesta palavra, crer no Senhor Jesus. Se você crer no Senhor Jesus, sua vida será transformada. Se você crer no Senhor Jesus, sua vida será abalada, as estruturas do inferno vão ser abaladas, você vai ficar livre. E só resta uma coisa para você: receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crer. Que coisa maravilhosa é crer. Jesus você precisa crer que Jesus nasceu. Você precisa crer que Jesus nasceu de uma virgem. Você precisa crer que Jesus nasceu de uma mulher. Você precisa crer que Jesus viveu. Jesus andou entre os homens. Jesus fez coisas maravilhosas enquanto ele esteve na terra. Enquanto ele, nesses 33 anos que foi uma vida curta, ele morreu muito jovem, muito jovem. Ele viveu nesses seus 33 anos, mas ele deixou uma história gloriosa, uma história de salvação, uma história de libertação, deixou um legado maravilhoso para os seus seguidores, para aquelas pessoas que creem na sua palavra, que confiam na sua palavra. Ele viveu, então você precisa crer que Jesus viveu. Ele andou na Galileia, ele andou sobre as águas, ele andou nos sepulcros, ele curou paralíticos, mudos, cegos, toda espécie de enfermidade ele curou. Ele libertou pessoas dos demônios. E aquele homem agora está perguntando: o que eu faço para ser salvo? Talvez você tenha corrido atrás de tantas pessoas, de tantas palavras, procurado em tantos lugares, mas nesta noite, se você entregar sua vida para Jesus, se Jesus entrar na sua casa e na sua família, e você crer que ele viveu, você crer que ele nasceu, ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai salvar a sua casa, ele vai salvar a sua família, ele vai transformar a sua vida, ele vai te libertar. Jesus vai te tirar desta prisão nesta noite. Jesus vai fazer algo tremendo, mas você precisa crer. Crer também que ele morreu. Aleluia! Ele então nasceu, ele viveu e ele morreu. Ele veio aqui e morreu aos 33 anos. Para que ele morreu? Por que ele morreu, pastor? Para tornar possível a nossa salvação, para que você fosse salvo, para que aquele carcereiro fosse salvo,
para que aqueles homens que estavam ali naquela prisão fossem salvos. Aleluia! É preciso crer que ele morreu para tornar possível a salvação. Se ele não morresse, não poderíamos ser salvos. Sabe por quê? Porque ele tomou o nosso lugar, porque ele pagou o nosso pecado, porque ele carregou sobre si toda a nossa aflição, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, os nossos erros. Nós não tínhamos como pagar, não tinha como acertar estas contas com Deus, não tinha como, não tinha jeito, não era pagando promessa, não era fazendo sacrifício, o homem não poderia chegar até Deus, mas ele veio, ele nasceu, ele viveu e ele morreu para tornar possível a nossa salvação. Jesus morreu para que o homem seja salvo. Jesus morreu para que a mulher seja salva. Jesus morreu para que os governos fossem salvos. Então, aí é possível se tornar uma nova criatura se você crer. Creia em Jesus, creia também na graça e no amor de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus. Estou falando nesta noite, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi a pergunta daquele carcereiro. Então creia também na graça e no amor de Deus. A graça de Deus é o favor de Deus. O homem não tinha como pagar isto. Só a graça de Deus, só o favor de Deus e só o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia na graça. Crer na graça e no amor de Deus. Para ser salvo, eu preciso crer na graça. Para ser salvo, eu preciso crer no amor de Deus. Crer que o favor, que não é pelos meus méritos, não é por eu ser bonzinho, é o favor de Deus. Crer que Ele me amou e por isso Ele deu o seu Filho. Eu preciso crer, você precisa crer, aquele carcereiro precisava crer. Nesta noite, que a sua família possa crer, que você possa crer. Crer na graça e no amor de Deus. Estou falando sobre crer nesta noite, porque aquilo que o carcereiro perguntou para Paulo e Silas, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse, crê. Eu estou dizendo para você crer nesta noite. Estou dizendo que se você crer na graça e no amor de Deus, você vai ser salvo. Crer que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Você precisa crer que a sua salvação não é crendo em deuses, não é pelo que você faz, mas é a sua salvação, é crer unicamente pela fé que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. Foi o que Paulo e Silas disse para aquele homem, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, crer que a salvação é unicamente, é o único meio, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé. Crer também que Jesus Cristo é o seu Salvador. Crer em Jesus como o meu Salvador, o seu Salvador, o nosso Salvador. Crer no Senhor Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Crer pela fé. Por que pela fé? Porque a fé remove montanhas. A fé traz à existência as coisas que não existem. Você está perdido, não tem saída, está encarcerado, está aflito, já pensou em tirar a vida. Isso não resolve. O carcereiro pensava dessa forma.
O carcereiro viu as prisões abertas. O carcereiro viu, naquela escuridão, ele imaginou, ele estava em trevas, e ele imaginou que todos os presos tinham fugido. Mas todos os presos estavam lá. Paulo estava lá. Silas estava lá. Então creia em Jesus como Salvador. Como Salvador. Crer em Jesus como Salvador envolve também reconhecê-lo como seu Salvador. Jesus não é Salvador só do seu pai. Jesus não é só Salvador da sua mãe. Jesus não é Salvador só do seu vizinho. Talvez você esteja me vendo e imaginando que Jesus só é meu Salvador. Não, você precisa crer que Jesus, você precisa reconhecer que Jesus é o teu Salvador, como Salvador. Ele veio salvar o que se havia perdido. E o que é que tinha perdido, pastor? O ser que Deus criou. Ele se perdeu. Ele saiu do objetivo, saiu da visão, ele saiu da presença de Deus, ele saiu da santidade, ele saiu da pureza, ele saiu da luz, ele entrou em trevas, e o homem está desesperado, e o homem está angustiado. Mas nesta noite, se você reconhecer, se o homem reconhecer, se essa nação reconhecer, se os governos reconhecer que Jesus é o Salvador, pode ter certeza que Ele vai salvá-los. Então, crer em Jesus como Salvador envolve também reconhecê-lo como Salvador e aceitar e obedecer de um modo que nós possamos renunciar diariamente à nossa velha natureza. Reconhecer que Jesus é Salvador. Aceitá-lo como Salvador. E obedecer a esse Jesus de um modo que possamos renunciar diariamente. E é diariamente que nós renunciamos à nossa velha natureza. Porque o velho homem, todo dia ele tenta se levantar. Todo dia. Mas quando eu aceito Jesus, quando eu aceito obedecer a Jesus, de uma forma viva, de uma forma que eu não vou desejar, eu vou renunciar àquela velha natureza. A velha natureza sempre tenta brotar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes, diz Paulo na carta aos Efésios. As hostes malignas. Que nesta noite, eu e você possamos aprender a obedecer a Jesus, a aceitar Jesus como Salvador e renunciar diariamente, todo dia. A velha natureza quer sobreviver e nós devemos rejeitá-la. Nós devemos deixá-la fora. A velha natureza não pode viver. Jesus nos torna nova criatura. Pois você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Você reconhece e crê que Jesus Cristo pode te salvar. Você reconhece que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Você reconhece que Jesus Cristo é aquele que perdoou os seus pecados, que lavou os seus pecados, que pagou lá na cruz do Calvário os seus pecados. E aí você renuncia à velha natureza. Todo dia, é todo dia. Não significa que você recebeu Jesus, que você crê em Jesus como teu Salvador.
Você crê em Jesus, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele torna possível a nossa salvação? Tem pessoas que não conseguem entender isso, mas Jesus torna possível a sua salvação. Ah, pastor, mas eu não conheço, eu não entendo, eu erro, eu tropeço todo dia. É por isso que nesta noite eu estou dizendo, se você reconhecê-lo, Jesus como seu Salvador, você precisa aceitar e obedecer a palavra dele, para que você possa renunciar. Há uma renúncia. Renuncia ao pecado. Renuncia aos maus costumes. Renuncia às trevas. Renuncia às hostes malignas. Renuncia às perturbações. Renuncia ao suicídio, ao homicídio, às drogas, à feitiçaria, à bruxaria. Há uma renúncia. Você renuncia e recebe Jesus. Você diariamente, a velha natureza diariamente ela quer sobreviver. Ela quer viver de novo em nós. Mas não se esqueça, Jesus tornou você nova criatura. Nova criatura. Você está vivendo a novidade de vida. E a velha criatura quer trazer as coisas velhas. Quer trazer os enganos, o ódio, as perturbações, as drogas, a prostituição, as feitiçarias, bruxarias. A velha natureza, ela quer trazer tudo que é velho. Por isso você está dizendo que é velho. Mas quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe uma nova natureza. A natureza do perdão, a natureza do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da compaixão de Deus. Você vê que trocou tudo. Você tinha ódio, agora você tem amor. Você vivia desesperado, agora você tem paz. Você vivia caído, agora você está de pé. Você vivia na escuridão, agora você está na luz. Você era preso e agora você está solto, livre. Por quê? Porque o Senhor Jesus te libertou. E a velha natureza quer te levar para trás. A velha natureza quer te trazer de volta tudo isso. A tristeza, a angústia, a dor. Quer te escravizar. Sabe? Quer te escravizar. Quer te jogar no chão. Forçar para que você não se levante. Mas aí, se você crê no Senhor Jesus, Ele vem, estende as mãos para você e te levanta. E te ajuda. E caminha com você. Então, aceitar e obedecer de um modo que possamos renunciar diariamente à nossa velha natureza. É reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. E é isso que Ele faz na vida do homem. É isso que Ele fez na vida de Paulo. É isso que Ele fez na vida de Silas. E é isso que Ele faz na vida de todo homem que recebe Jesus como Senhor, como seu Salvador. Então, aceitar e obedecer a Jesus como seu Salvador também é deixar os desejos da carne para que haja uma mudança de conduta. Mudança de conduta. Nós caminhávamos para a morte. Nós caminhávamos um caminho que era para a morte. Vivos caminhando para a morte. Como ovelhas, indo ao matadouro, mas caminhando pela morte. Caminhando para a destruição. Caminhando pelas trevas. Caminhando na beira do abismo. Mas aí, Jesus, através do seu grande amor, nós renunciamos os desejos da carne. Nós temos que renunciar a esse desejo da carne. Quando o homem renuncia os desejos da carne, aí ele vai ter mudança de conduta. Quando há essa renúncia aos desejos da carne, qual era o nosso desejo da nossa carne? Prostituição, vingança, desejos malignos, desejos impuros, desejos suicidas, desejos de ódio. Nosso desejo era dessa forma.
E aí, quando nós renunciamos os desejos da carne, então vai haver uma mudança na nossa conduta. Nós vamos nos conduzir de uma forma diferente. Vamos começar a andar num caminho de paz. Nós vamos andar num caminho de liberdade, não de escravidão. Nós vamos caminhar num caminho excelente, preparado por aquele que é o nosso pastor, que é Jesus. Então nós precisamos aprender esta palavra. É isso que Paulo está falando com aqueles homens. Ele está dizendo: crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus, sua família vai ser salva. Crê no Senhor Jesus, seu marido vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus, sua esposa vai ser salva. Crê no Senhor Jesus, seus filhos vão ser salvos. Seus amigos, aquelas pessoas que você mais ama, que você ora por ela, crê no Senhor Jesus. Só crendo pode haver mudança. Só praticando, aceitando e obedecendo, só renunciando, é que a nossa velha natureza, os desejos da carne, vai ficar para trás, para que haja uma mudança. Nós precisamos renunciar, sabe? Nós encontramos as pessoas mesmo dentro do Evangelho praticando as mesmas coisas. Por quê? Ele simplesmente tomou um banho na água, disse que foi batizado, ou arrumou uma carteirinha de crente. Agora eu sou crente, mas não houve renúncia. Ele continua do mesmo jeito, irado, causando confusão, perturbação. Onde ele chega, ele destrói. Onde chega, tem confusão. Onde ele chega, tem mágoa, tem dor, tem angústia. Não houve renúncia da velha criatura. A velha natureza não morreu. A velha natureza não foi transformada na nova. Então, e aí, ele começa a ficar perdido e confuso. Porque quando ele está adorando a Deus, quando ele está num culto, ele se sente bem, se sente em paz. É quando as pessoas que às vezes estão angustiadas, e ela entra numa reunião, onde estão os crentes, os chamados crentes, adorando a Deus como Paulo e Silas estavam adorando a Deus, mesmo ensanguentados, mesmo numa prisão, mesmo em angústia, eles estavam adorando a Deus. Então os presos escutavam. Essas pessoas entram nas nossas reuniões e ela está perturbada, mas ela fica em paz, fica tranquila, se sente bem naquele ambiente. Mas depois, quando ela sai dali, volta tudo. A velha natureza está lá, a angústia está lá, a tristeza está lá, o mal está lá. Por quê? Porque não houve mudança, não houve renúncia. Está cheio de gente dessa forma. Nesta noite é noite de renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar à velha natureza, renunciar aos desejos da carne, renunciar para quê? Para que haja mudança de conduta e transformação do nosso caráter. Nós renunciamos aos desejos da carne. Nós renunciamos à velha natureza para que haja mudança de conduta. Quando nós fazemos isso, quando nós renunciamos, quando nós abandonamos o pecado, vai haver uma mudança de conduta. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de comportar-se diante da situação, diante de desespero, diante de uma situação incontrolável. Por quê? Porque aí o Espírito Santo está na sua vida, porque aí o Espírito Santo vai desenvolver na sua vida os frutos da temperança, a paz, a benignidade, o amor de Deus, a graça de Deus vai estar na sua vida. Então vai haver uma mudança na sua conduta. O carcereiro estava ali desesperado, queria tirar a sua vida, mas Paulo continuava do mesmo jeito e Silas continuava lá tranquilo. Por quê? Porque eles tinham sido mudados, transformados. A vida deles alcançou a misericórdia. A vida deles eles alcançaram a bondade, o amor de Deus. Eles creram em Jesus como Salvador e agora eles estão tranquilos.
embora sangrando, embora feridos. Ele sabia que eles estavam ali por causa do amor de Deus. A vida deles agora é outra. O caminho deles agora é outro, a conduta deles agora é outra. Então, quando eu renuncio diariamente o desejo a minha velha natureza e os desejos da carne, para que aí eu vou ter mudança de conduta. Eu era desesperado, agora não me desespero mais. Eu era nervoso, agora não sou mais nervoso. Entendeu? É que nem aquela pessoa fala, oh, mas o fulano é tão bonzinho, mas só que quando ele bebe, quer dizer então, mas o fulano é tão maravilhoso, mas quando ele fica nervoso, ele faz um estrago. Então nós precisamos mudar, é mudança, haja mudança de conduta e transformação de caráter. O nosso caráter vai ser moldado, transformado. O caráter de Cristo vai estar em nós. O caráter do pecado é afastado. Questão de caráter. E nós aprendemos com a palavra de Deus. Esse carcereiro precisava aprender, crer. Que coisa maravilhosa é crer. Quando você crê, os milagres acontecem. Quando você crê, as curas acontecem. Quando você crê, as trevas vão embora. Quando você crê, a angústia desaparece. A tristeza vai embora. Aí você recebe a alegria do Espírito Santo. Quando você crer que Jesus é o teu Salvador. Como nós precisamos aprender, irmãos. Como eu preciso aprender, como você precisa aprender, como a igreja de Jesus precisa aprender. Como nós precisamos jogar fora a nossa velha natureza. Está cheio de tantos maus testemunhos, tantos maus testemunhos. É incrível a conduta das pessoas que dão maus testemunhos, envergonham o nome do Pai, não honra o Pai, não honra os céus. Por quê? Porque não há mudança na velha natureza, porque não há renúncia. A velha natureza ainda está ali. E a velha natureza precisa morrer. O eu precisa morrer. A soberba precisa morrer. A altivez precisa morrer. Sabe? Isso precisa morrer. Para que venha a humildade, para que venha a paz, para que venha o amor de Deus, o perdão, a misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos como é o vosso Pai que está no céu. Aqueles que buscam a misericórdia alcançarão misericórdia, que praticam a misericórdia. Isso é mudança de caráter, é transformação de caráter. Sabe? Nós precisamos transformar o nosso caráter. Nós precisamos aprender com esta palavra. Então nós precisamos crer que Ele nasceu. Jesus nasceu. Nós precisamos crer que Ele viveu. E Jesus viveu. Nós precisamos crer que Jesus morreu. E Jesus morreu. E nós precisamos crer que Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou. Está sentado à direita de Deus. Está te convidando nesta noite para que tenha mudança na sua vida. Para que a sua vida seja mudada. Sabe? Seu caráter seja mudado. Ele quer que você seja muito, muito feliz. Quer que você seja abençoado. Jesus deseja isso para a minha vida. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Quer que você ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas isso é mudança de caráter. Se o nosso caráter não for mudado, se a nossa conduta não for mudada, nós vamos continuar os mesmos. Nós levaremos a plaquinha de crente, mas não somos crente porque crê, mas o inferno também crê. A Bíblia diz que os demônios também creem que Jesus existe. Mas eles estremecem. Então nós somos seguidores de Jesus. A Bíblia diz que eu e você, nós somos discípulos de Jesus. Então nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. E nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador. Ele me salvou. Ele te salvou do quê, pastor? Salvou da morte eterna, para te dar vida eterna. Jesus te perdoou. Jesus nos perdoou. É isso que Paulo está falando ali com aquele homem
Ele está lá, que é necessário que eu faça, o que eu preciso fazer para me salvar. Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É salvo você e é salvo a sua casa. Sua casa precisa ser salva. Sua família precisa ser salva. Sabe, você precisa desejar que ele seja salvo. Porque afinal de contas, você crê em Jesus como seu Salvador. Então, a sua casa precisa ser salva e transformada, mas sua casa precisa crer. Sua família precisa crer. E de que forma que eles vão crer? Eles vão crer vendo em você um verdadeiro cristão. Uma pessoa que eles conhecem bem, né? Que nada mais melhor do que os nossos parentes para nos conhecer. Os nossos irmãos, os nossos pais, o marido aí, a esposa, o filho. Nada melhor do que eles para nos conhecer. Se nós mudamos a natureza, se nós estamos ainda na velha natureza, se nós estamos ainda na velha conduta, se nós não mudamos a nossa velha conduta, né? Se nós não tivemos o nosso caráter transformado, se o nosso caráter ainda é um caráter pecaminoso, se o nosso caráter é um caráter de trevas, né? Se o nosso caráter é um caráter cristão, é um caráter de amor, é um caráter que nasceu de novo, a nova conduta, sabe? Deixamos as coisas velhas para trás, deixa as coisas velhas para trás, deixa o passado para trás, comece a caminhar para a luz. Este homem, ele está angustiado, ele está desesperado, porque ele sabe que ele vai ter problemas, ele sabe que ele vai ter dificuldade, sabe? Ele sabe que se aqueles presos fugissem, ele ia ter problema, então ele tenta tirar a vida. O caminho dele naquele instante era tirar a vida. Quantas pessoas que diante das situações procuram tirar a vida, procuram o mais fácil, tirar a vida, se perder, né? Procura o caminho mais fácil, que é o caminho do erro e o caminho das trevas. Mas era simples. Ainda bem que ele chega diante de Paulo, e Paulo chega diante dele para não fazer isso, dá um grito a ele: não faça isso, não faça isso. Nós não fugimos, estamos todos aqui. Paulo diz: estamos todos aqui, ninguém fugiu, você não precisa tirar a vida. E ele vai trêmulo diante dele, e ele chega, se prostra diante de Paulo e Silas. Aquele homem que comandava aquele cárcere, agora está angustiado. Ele não sabe o que fazer, mas ao mesmo tempo que ele está trêmulo, ele se prostra diante dos servos de Deus. E aí ele vai perguntar o que é necessário para se salvar. É simples, não precisa muita coisa, só crer no Senhor Jesus. Você não precisa fazer nada, é só crer. Confiar na palavra dele. Entendeu? Tem pessoa que pensa que tem que fazer tanta coisa para ser salvo. Para ser salvo você precisa crer. Você precisa crer que ele nasceu. Crer que ele viveu. Crer que ele morreu. E crer que ele vai tornar possível, pode tornar possível a sua salvação. Crer na graça de Deus. Crer no amor de Deus. Crer na salvação, pela fé em Jesus. Eu creio em Jesus, pela fé, pela fé. Fé é trazer à existência as coisas que não existem. Você está perdido e você vai ser encontrado. Pela fé, você vai ser achado diante de Deus. Você vive em trevas pela fé, você sai das trevas e vem para a luz. Você está preso. Pela fé, você sai da prisão e vem para o caminho da libertação. Você está perdido e você vai ser salvo pela fé. Você crê no amor de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus. Ele deseja e Ele vai te salvar. Que nesta noite você possa guardar esta palavra.
praticar esta palavra. Praticar esta palavra. Aqueles homens, eles estão falando do amor de Deus. Eles estão pregando a palavra do Senhor. Aquela mulher que seguia aquele homem, ou aqueles homens, ela diz que eles são servos do Deus Altíssimo. Mas era um espírito imundo que estava nos lábios dela, falando na boca dela. E quando eles se viram para ela, quando Paulo se perturba e se vira para ela, manda que aquele espírito imundo a deixe, e ele deixa aquela mulher, né? Mas os senhores daquela mulher, que ganhava dinheiro com as adivinhações daquela mulher, eles ordenam, eles vão prender Paulo. Eles levam Paulo na praça, leva Paulo na presença lá dos juízes, do magistrado, e apresenta, diz que esses homens, eles são judeus, eles perturbam a nossa cidade. Não é? Perturbam a cidade. Eles pregavam a palavra, eles transmitiam a palavra, e eles são chamados de perturbadores da cidade. Eles são lançados na prisão. Eles estão sangrando na prisão, mas eles continuam adorando a Deus. Deixa eu dizer algo para você, eu não sei o que você está passando nesta noite. Eu não sei o que a sua família está passando nesta noite. Eu não sei que situação você está nesta noite, mas deixa eu dizer algo para você, continue adorando a Deus. Continue louvando ao Senhor. Ele vai fazer algo glorioso na sua vida. Algo tremendo na sua vida. Você verá a graça de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o poder de Deus na sua vida. Guarde isso no seu coração nesta noite. Guarde isso. Esses homens, eles são açoitados com varas. Eu não sei como é que você está sendo açoitado. Não sei se estão te açoitando com palavras, se estão te açoitando com atitudes. Mas eu sei de uma coisa. Louve a Deus. Exalte a Deus. Ele vai te livrar. Como Deus livrou Paulo e Silas, e Deus também tinha uma obra para salvar a vida daquele carcereiro. Deus vai salvar a sua vida. Deus vai te libertar. Deus vai operar na sua vida de uma forma extraordinária. Mas para isso, você precisa crer na palavra dele, confiar na palavra dele, abandonar a vida velha. Eles não estavam presos ali porque tinham vidas velhas. Não. Eles estavam presos porque eles interromperam um ganho daquele espírito que enganava as pessoas, e os senhores daquela mulher ganhavam muito dinheiro com isso. Atrapalhou os negócios dele. Mas Deus tinha um propósito. Eles são chicoteados. Eles são presos. Mas eles adoram a Deus. Estão presos, estão adorando a Deus. Estão presos, estão louvando a Deus. Estão presos, estão felizes, adorando ao Senhor. E o Senhor enviou um terremoto. E o terremoto abriu aquelas cadeias. E abrindo aquelas cadeias, Deus ia salvar a família. Aquela família seria salva. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que coisas gloriosas vai acontecer na sua vida. Na adversidade, Jesus opera. Na adversidade, Jesus muda as situações. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma os ventos. Jesus liberta. Que nesta noite, Jesus possa entrar com providência aí onde você está. Que nesta noite, você possa também renunciar à sua velha natureza. Renunciar os desejos da carne, para que haja mudança de conduta e transformação do seu caráter. Que o nosso caráter seja transformado, né? Que nós deixemos a nossa velha natureza para trás. Que nós deixemos os desejos da carne. Há uma grande guerra dentro de nós. Há o Espírito que nos leva pelos caminhos espirituais, mas há a carne que nos leva para outro caminho.
que nesta noite, esta palavra, ela seja gravada no seu coração. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, verso 31. Crer, que coisa maravilhosa é crer. Que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor derrame do céu a sua bênção, a sua graça, que o Senhor encha a sua casa do seu caráter, o seu louvor possa encher a sua casa e Deus fará algo glorioso, porque Jesus é o teu pastor, nada te faltará. Que Ele te guarde nesta noite, que Ele te abençoe nesta noite, que Ele te livre nesta noite, que Ele te dê alegria nesta noite, que as bênçãos dEle sejam sobre a sua vida. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela sua casa, deixa eu orar pela sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu Deus e meu Pai, entra com providência nesta noite, na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Entra, Senhor, no seio desta família. E se tiver alguém aprisionado, no nome de Jesus, se tiver alguém em tentativa, pensando em suicídio, tirar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda obra do inferno, que caia por terra todo espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça e a tua bênção venha, que a tua graça venha, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este moço, sobre esta moça. Entra com providência, Senhor, desfaz toda obra do inferno, desfaz toda obra maligna, desfaz toda perturbação, desfaz toda angústia, toda dor. Ah, Senhor, todo laço do diabo caia por terra, que esta casa seja curada, que essa família seja curada, que esse moço, Senhor, deixe os vícios, em nome de Jesus. Senhor, entre com providência, livre essa família das drogas, da perturbação, das hostes malignas, da carnalidade, em nome do Senhor Jesus. Entra, Senhor, assim como o Senhor entrou naquela cadeia onde esse terremoto veio e libertou os teus filhos. Liberta esta casa, liberta esta família, liberta este homem, liberta esta mulher, liberta este moço, liberta esta moça, tira este mal, em nome de Jesus. Todo desejo de suicídio caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta, liberta e cura, Senhor, cura esta família, cura esta família, cura esta família para a glória de Jesus. Entra com providência, Senhor, guarda e salva, Senhor. Traz de volta esse que está perdido, cansado, oprimido, perturbado, angustiado. O teu sangue tem poder, Jesus. Entra com libertação, realiza a tua obra, completa a tua obra nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós suplicamos a tua presença, assim como o Senhor estava na vida de Paulo e na vida de Silas. Ah, Senhor, como eles estavam te louvando e te adorando, Senhor, e o Senhor enviou um terremoto. Que nesta noite o Senhor entre nesta casa e liberte, que o Senhor entre nesta casa e transforme, que o Senhor entre nesta casa e dê saúde, que o Senhor entre nesta casa e desfaça todo laço do diabo, que haja transformação, que haja vida, que haja esperança, que entre a ressurreição nesta casa, no nome de Jesus. Eu entrego este homem, entrego esta mulher, entrego estas vidas para a tua glória. Meu Deus, eu oro pedindo que a
as portas se abram. Eu quero orar em favor dos teus filhos. Ó Senhor, nós estamos vivendo momentos de pandemia, momentos de angústia e de dor, momentos que um vírus está ceifando vida. Senhor, guarda os meus irmãos, guarda essas casas, guarda essas famílias, livra do mal, livra, Senhor. Assim como o Senhor guardou o teu povo naquele deserto, venha guardar os teus povos nessa nação, os teus filhos nessa nação, venha libertar, venha cobrir no teu sangue cada família, cada lar, cada homem, cada mulher. Pai, livra do câncer, livra, Senhor, da infecção, da inflamação, livra, Senhor, de toda doença maligna. Toca, Senhor, da raiz do cabelo à planta do pé, toca, Senhor, nessa vesícula, em nome de Jesus. Toca nesse rim, toca nesse fígado, nesse baço, em nome do Senhor Jesus. Toca nesse pulmão, limpa esse pulmão, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca nesse coração, tira a arritmia, em nome de Jesus Cristo, tira toda a tontura, mal-estar, Pai amado, toda inflamação na garganta. Toca nesses olhos, Senhor, nesse nervo ocular, e cura e liberta. Toca nesse ouvido, em nome de Jesus. Onde houver a dor nesta noite, saia, nesta noite saia, esta casa seja liberta, esta família seja liberta, essa família seja curada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor, liberta. Toca, Senhor, nessa artrite, nessa artrose, limpa, tira essas dores nas juntas, em nome de Jesus. Tira esse mal-estar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Livra este homem, livra esta mulher, livra esta casa, cobre no teu sangue, em nome do Senhor. Meu Deus, cura nesta noite, abençoa nesta noite, e guarda o teu povo, e salva nesta noite. Aleluia! Como diz a tua palavra, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça com a igreja de Deus, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma semana de paz e de vitória, no nome de Jesus. Amém e amém e amém.